Fala galera, tudo bem? Vocês acharam que a gente não ia voltar, né? Eu sei, vocês são... Demoramos, mas voltamos. Exatamente. E pra esse primeiro episódio de 2022, sabia disso, né? Primeiro episódio de 2022. Tem noção disso? Tá preparada? Não, demoramos bem, né? Então, né? Não, demoramos legal, porque hoje é fevereiro. Estamos metade de fevereiro. Tem essa também, você me desculpa. Tudo bem. Você me perdoa? Vai passar, espero que o pessoal É por acúmulo de trabalho, gente. A gente tava trabalhando demais, final do ano pra gente que vive da loja online, deu muito trabalho, mas estamos aqui pra fazer o melhor pra vocês, pra trazer um conteúdo muito bacana. O propósito Tô Empreendendo não acabou, pelo contrário, só vai aumentar. Nesse ano a gente vai trazer mais pessoas bacanas que estão fazendo na prática, que estão realmente tendo resultado com tudo que vão falar aqui. E a gente, esse episódio agora aqui, a gente trouxe uma convidada internacional, vocês têm noção disso? Claro. Então, vem pra esse próximo papo, vem pra esse próximo episódio, vem com a gente pro Tô Empreendendo. E hoje a gente está com ela, Teacher Bel. Welcome, Teacher Bel. Gostaram dessa? É o inglês do gato, ele faz o inglês dele. Meu Deus do céu. Good morning! Aí. Pra quem segue ela já vai saber que isso aí é o bordão dela. Todo dia ela tá lá todo aparecendo. 5 horas Tudo da tarde. bem? Tudo certo. Gente, primeiramente agradecer pelo convite. Vocês sabem que eu admiro muito vocês. Não é de hoje que eu falo. E é uma honra estar aqui no primeiro podcast, A honra é gente. nossa, Mas Que a honra é honra. nossa, com A certeza. honra é nossa. A gente tá estava, ensaiando já há um tempo trazer Ai, você aqui. Tava mesmo. A gente já batemos quase um podcast antes aqui e a gente conversou e falei que a gente admira muito o trabalho dela. Inclusive, editor, coloca aqui alguns trechos do trabalho dela aqui pra vocês verem como ela é engraçada, como ela é divertida, as coisas que ela faz. Falsos cognatos que talvez você não conheça. O que ela tá apontando? Você não conhece, meu irmão. Vamos direto pro vídeo, pro assunto do vídeo, que eu tô sabendo fazer a entrada? Tô falando de 3 falsos cognatos no inglês, tá? Começando com confident, que parece confidente, mas na verdade significa confiante, seguro. O segundo é realize, parece que é realizar, mas na verdade significa perceber, se dar conta. E o último, que eu não sei. Pra mim não parece, mas eu vi alguns alunos confundindo, que é o reason. Tem alguns alunos que acham que é reação, mas na verdade significa razão. Reason, como eu, Teacher Bel, seria se estivesse no BBB. Gente, cheguei. Você tem noção? Pra uns, isso daqui é castigo, pra mim é alívio, hein? Não tem que ficar suportando mãezinha de aluno cortando meu ouvido, hein? Já começou a gravar? Tudo bem, gente? Vou sentir uma saudade dos meus alunos. Folgada. Você é uma folgada, assim, não é de hoje não que a gente tá se esbarrando. Por que você não vai... Você estuda inglês, minha linda? Vai fazer uma leiturinha? Vai. Ô, gente, o negócio das câmeras o tempo todo pegando a gente. Pelos meus alunos que estão me assistindo aí, as mães, daqui foi só um contexto que eu criei. Como é que... Ó, pra você ver que eu tudo planejado. Como é que se fala folgado em inglês? Pesquisa. Não é inglês pra você não, minha filha. É um dicionário que eu criei pra criar. Quer dizer, até aqui eu tô pronto. Viram aí? Deram risada também? Vocês vão ver aqui que ela vai trazer tudo isso aqui hoje pra gente. Ai, ninguém ri, né? Aí todo mundo assim. Essa era engraçada que você Era falaram. isso aí. Mas, quem é a Isabel? De onde veio? O que vive? O que come? Conta pra gente. É o seguinte, eu nunca sei o que responder nessa pergunta, sabia? Porque eu acho tão sem gracinha. Conta um pouco de você. Quem é você? Meu nome é Isabel. É que fica Ele- muito dentro de um quadradinho, né? Quando você fala É que assim. eu não- então, né? Mas Seja beleza. você por Fala de você, você. fala o que você acha bom falar de você. Fechou. Como você veio parar até aqui? Meu Deus. Eu tenho 23 anos. Eu nasci em São Paulo, mas já mudei várias vezes de escola, de cidade. Mas assim, pertinho. Uhum. Então era Sorocaba, Osasco, São Interior. Paulo. Interior, E, enfim, desde pequenininha eu fazia desenho pra vender na escola. Eu, sei lá, dei aula de música por um dia. Eu não sei, desde pequena eu tinha esse lance de Uhum. empreender, eu não sabia o que, mas eu É. gostava. Amava apresentar, tipo, na escola, trabalhos. Eu era conhecida como jornalista, advogada, professora. Sempre gostou. Só que, engraçado, que eu sou professora, né, a teacher, eu nunca pensei que eu fosse dar aula. Tipo, eu nunca enxerguei esse lado de... Porque eu gostava de explicar antes das provas, sabe? Eu lembro eu sentada assim, o pessoal fazendo Uhum. rodinha e eu contando. Só que... O resumo. eu nunca enxerguei isso como, tipo, nossa, Sim. eu poderia ser uma professora. Inclusive, eu queria ser advogada, não tinha nada a ver. Mas também tinha a ver com falar, né? Tinha a ver com falar. Tá ali no meio Isso. explicando alguma coisa. Eu, né? eu, eu gostava, Era tipo assim, de seu mesmo. interferir, de Uhum. falar, de resolver.
E aí eu sempre gostei do inglês, porque eu era apaixonada em boy bands quando eu era pequenininha. E pra mim o único requisito era falar inglês. Tipo assim, eu tinha beleza, eu tinha o dinheiro, só me faltava o inglês. Eu falei, então vamos estudar inglês pra falar com os meus pais, amigos. É só isso. Eu parecendo Ronaldinho Gaúcho, achando que ia conquistar o mundo. E aí meus pais viram isso, tipo, nossa, ela canta, ela gosta muito disso, então eles conseguiram pagar um curso de inglês pra mim. Ai. Eu fiz aula particular por uns 5 anos com uma professora assim incrível, e ela me dava material assim, sabe? Ela falava assim, olha, quando você for dar aula para suas irmãs, quando você for dar aula, eu ficava tipo, o que ela tá falando de dar aula, né? Jamais passou em dar aula de inglês na minha cabeça. E aí passou, eu trabalhava numa empresa, foi o meu primeiro emprego. Minha chefe era muito 10, o pessoal que trabalhava comigo era muito legal, mas eu não era feliz ali, sabe? É quando não se encaixa e não sabe o que é, né? Exatamente. Eu falo pro Luiz, eu Isso. tinha muito isso. De Exatamente trabalhar, isso. mas eu gostava, ia trabalhar, Era ok. né? Era ok, mas não sei, né? Alguma coisa não se Falta alguma encaixava, coisa, né? exatamente. E assim, eu odiava pegar trem e metrô. Eles mudaram meu horário porque eu chegava atrasada. Eles mudaram meu horário, não adiantava. Eu chegava pistola, tipo, meu, que coisa, como se fosse a culpa da galera e era Inclusive, minha. hoje ela chegou pontualmente. Era- Marcamos as duas. São 3h50. Ela chegou aqui faz uns 40 minutos, mais ou menos. Caramba, né? Aí já agora já falar das gafes minhas. Gente, já pensou se tivesse compromisso, meu Deus, eu atrasando a vida dos outros? Que isso. E aí, enfim, aí eu lembro da minha cabeleireira conversando comigo, eu dava dicas de inglês. Toda vez que eu sabia de um assunto, eu explicava com o maior prazer. Ela, meu, você tem que dar aula de inglês. Aí eu falei, eu tenho material em casa, cara. Eu falei, possa ser que surja alguma coisa. E tava acabando o contrato e não tinha vaga mais. E eu tava fazendo cursinho, passei no cursinho da Anglo, e era caro. E foi um perrengue nessa época que eu passei. Gente, eu lembro que eu comia um pacote de bolacha o dia inteiro. Tipo, eu comia na empresa, meio-dia, ia pro cursinho, chegava lá umas 7 horas, voltava pra casa umas 10. Nossa. E era um pacote de bolacha e o almoço da empresa que eu tinha. Eu fiquei muito magrinha, não dormia direito. Aí eu andava muito pra economizar na passagem. E eu pensei, cara, se eu sair da empresa, não tem como eu pagar o cursinho e tal. Foi preciso fazendo um cursinho no ângulo pra Pra faculdade. eu queria direito. Direito. Ainda. Eu falei assim, se eu dar aula, vai ser um planinho B ali, né? Um a mais. Um a mais. Saí da empresa, meu contrato acabou, realmente não tinha vaga e eu não queria que tivesse. Eu falei, não. Eu, sei lá, me viro. E aí essa minha cabeleireira falou assim, olha, vem pra casa, você vai dar aula pra mim. Eu falei, vou. Tenho material, fui. Comecei a dar aula pra ela e pra filha dela, que até hoje, inclusive, é minha aluna, tem um carinho muito grande. Demais. E assim, é a minha marquinha, Uhum. sabe? Começou comigo. E aí eu contei pra minha professora, ela falou assim, eu sabia que você ia ser professora de inglês e tal, só que eu tava com medo de divulgar. Porque assim, eu sempre fui sem vergonha, mas assim, divulgar o meu peixe, pra mim É era horrível, difícil. né? Eu falo, se for pra divulgar sua loja, o Luiz, eu vou divulgar com o maior prazer, vou saber as palavrinhas certinhas pra usar, mas pra falar de mim era muito difícil. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu preciso divulgar minhas aulas, porque eu preciso pagar o cursinho. Tipo, só com 2 alunas não dá. Aí ele falou assim, Bel, seja tão boa a ponto das pessoas não se contentarem e divulgarem o seu curso por você. Nossa, que demais. Aí hein? eu peguei aquilo, ele falou Que assim, olha, conselho bom. ele falou assim, que as pessoas não se contentem. E aí elas vão fazer o seu marketing. E diga-se de passagem, desculpa te atrapalhar, é o melhor marketing que existe, que é o boca a boca. Isso que ele falou, ele é o melhor, é o boca a boca. Não tem outro. Aí eu peguei e falei assim, então tá. Divulguei, eu lembro que eu fiz uma bem simples, uma plaquinha, tipo aulas particulares de inglês pra criança e pra iniciante. Coloquei meu número e aí consegui, sei lá, mais 2 alunos, eu tinha 4 no total. Eu tentava dar melhor. Gente, eu não sei, isso aí eu nunca contei. Eu dava aula na minha cama, com meu celular, cansada, né? Eu encostada assim na cama, juro por Deus, sentada na cama, com meu celular assim virado, papéis e tal. Só que eu tentava dar a melhor aula que eu conseguisse. E aí, teve no primeiro ano que não tinha Instagram nem nada, eu não usava ainda. Os alunos que eu tinha era de família. O pai indicou pra mãe, a mãe indicou pro tio, que Nossa, indicou que pro bacana. filho, e foi. E aí eu consegui pagar meu cursinho, eu comecei a ganhar mais que na empresa. Eu comprei, gente, Stabilo.
sabe assim? Eu fui na Calunga, eu falei, eu quero essa Calunga inteira! E comprava bastante coisa lá pra comer no cursinho. E aí, nesse meio tempo, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou querer ser professora, porque eu gostei, tá me fazendo bem. Nossa, por que eu vou parar, né? E direito era muito difícil. Como eu trabalhava e estudava, pra eu ter muito tempo pra me dedicar pra uma vaga, eu não queria pagar a faculdade. Não queria. Eu falei assim, vou tentar letras, que é bem mais tranquilo de passar, e tá ali, né? Aí eu passei na faculdade federal, fiquei super feliz, falei, cara, é isso. E aí, desde aí, foi. Assim, só foi. Só que eu passei numa faculdade federal de letras só português. E por muito tempo me ajudou. Tipo, tem vários filósofos, tem várias aulas de como dar aula, por exemplo. Mas chegou uma hora que começou a atrapalhar. Você chegou a começar, então? Nossa, fiz 2 anos. Você fez 2 Caraca. anos. Eu falei, não, vamos porque eu queria dar aula só em escola. Eu queria dar aula só em Então escola. sua meta era ser professor. Depois que você se descobriu, era ser professora de Era inglês ser na professora escola. de inglês na escola, eu Tá. imaginava. Só que aí eu estagiei na escola, inclusive. Eu falei, não, Não é isso. não é isso. E Deve aula ser, porque deve ser muito diferente, né? muito diferente, assim. E pra mim, aula particular, quando você paga, você tem um interesse, você precisa. Então, mesmo assim, ainda tem alunos que, tipo, ai, não tô tão afim. Aí eu falei, não é mais pra mim. Então, a faculdade é uma incógnita ainda. Tô pensando o que eu faço, o que eu decido, que rumo que eu dou. Mas, assim, hoje eu tenho certeza que ser professora de inglês e particular é o que eu quero, assim. É o que eu gosto, é o que brilha meus olhinhos, por exemplo. Demais. Nossa, é muito legal, né? Porque é raro, né, a gente ver professores assim, né, falando com tanto amor e com tanto entusiasmo, Nossa, assim, é muito total. difícil. E é uma profissão que ainda no Brasil, ainda mais, é desvalorizada. Né? Gente, total. Eu falo pra minha mãe, assim, na verdade, pros meus pais, pros meus conhecidos, como é que eu chamo a atenção da galera na internet ensinando? Porque eu entro no Instagram, enfim, nas plataformas, pra me divertir. Não Entretenimento, né? Às vezes a entretenimento. gente fica falando sobre isso, que ainda a maioria das pessoas que estão ali dentro, né? Por mais que a gente tenha negócios, nós Sim. duas, assim, né? No Instagram, a maioria querem ver entretenimento, né? Até porque se você for Exatamente. pegar a ideia inicial, tanto do Facebook, É Instagram, pra de todas as isso, redes, né? eles foram criadas para ser redes sociais, rede de realmente Exatamente, entretenimento, fotos, enfim. E transformar isso no nosso negócio, colocar isso no nosso negócio, que é o desafio diário, né? Total, porque eu falo, eu tenho que fazer, sei lá, vídeos e postagens que ensinem, mas que entretenham ao mesmo tempo. Sim. E numa área que não é valorizada. Tipo, É. se eu fizesse dancinha, por exemplo, talvez. Com certeza. Exato, a gente fala a Nossa, mesma coisa. exatamente. Nada contra. Nada contra quem faz, com Inclusive, certeza. até queria saber um passo daí, saber um É. negócio, que quem sabe eu me, né? Gente, sei Sim. lá. Mas é difícil você fugir disso e conseguir crescer, né? Porque hoje em dia é Exatamente. muito isso, é muito isso. Sim. E aí você acaba entrando naquela paranoia também. Eu preciso fazer isso, senão eu não vou dar certo, eu não vou crescer. Eu preciso fazer esse conteúdo X, Exatamente. senão não vai dar certo. É complicado, não é uma coisa tão Você fácil assim. você não pode parar, assim. Não. Não. Tipo, olha, vou ficar um mês sem postar porque eu não. Eu fiquei pensando nesses dias que eu não vi quem. Sei lá, alguém que eu sigo tirou férias, né? 30 dias. Eu fiquei pensando, caraca, né? 30 dias é muito tempo. Menina, fiz isso. Você tirou 30 dias? Tirei. Olha. Não, mas Sumiu no merece, tudo Instagram. bem. Sumiu de então. tudo. De tudo. Mas é que é assim, muito tempo, mas é a gente muito merece. No tempo. final do ano eu fiz isso, do final pro começo. Não foram 30, mas foram, Foram o quê? 10, vai. Não, mas é. Mas sabe assim, de se desligar Sim. a mente, porque parece que não, mas a gente vive 24 horas pensando nisso, né? Em postar stories, em Exatamente. postar É. conteúdo, em fazer conteúdo, em Ideia ideia de de conteúdo. novo, o que é de novo a gente muita vai trazer. coisa. Tudo Exatamente. diferente, E aí, parece que a gente não acompanha às vezes, porque você É. pensa numa coisa, aí você viu uma pessoa falando da mesma coisa que você faz, de um jeito diferente, você fala, Fala, "Putz, meu, já tô grila." atrasada. Gente, que Tá é atrasada isso? já. É surreal. Eu assisti um podcast de vocês que falavam sobre isso, que nossa mente ela não para. É. Então, às vezes eu tô deitada num domingo assistindo série, Mas é isso. vi uma expressão, já penso em Sim. post, já vou anotar, a gente não para. Sim. É muito doido. E tem que fazer isso se tornar natural. A gente tem que achar uma maneira de se tornar natural. Exato. Eu acredito que se a gente consegue levar isso é porque a gente ama. Porque, por Sim, exemplo, sim. hoje a gente, igual você tá falando, a gente tá ali sentado assistindo uma série, do nada vem uma ideia, a gente já começa a fazer, para a série, começa a conversar sobre, mas é algo que nos empolga.
É algo que brilha os olhos, fala assim, meu Deus, tive essa ideia. Nossa, vai ser legal. Vamos fazer. Aí já compartilho com a Gabi. Ou a Gabi compartilha comigo. E a gente já começa a trocar, ter essa troca. Vamos fazer isso. E a gente já quer colocar em prática no outro dia, assim, já rápido, o mais rápido possível, pra gente não ficar pra trás. Exato. Pra gente não passar também. Só que isso é prazeroso. A gente fez de uma forma ser prazeroso porque a gente gosta do que a gente faz. Mesma coisa você como professora. E é engraçado vocês falarem isso, porque é o que eu tento fazer com o inglês com os meus alunos, por exemplo. Então, tipo, a gente tem na cabeça que estudar é você sentar 1 hora, pegar um livro e ler 1 hora. E aí, hoje, ninguém tem 1 hora assim livre. Se a gente tem, a gente tá adiantando o máximo de coisa que a gente consegue. Então, às vezes, eu dou algumas dicas de, tipo assim, sei lá, aprende escutando música. Às vezes eu tô corrida. Às vezes eu não tenho tempo, tô secando meu cabelo, tá lá o Spotify com a letra em inglês, por exemplo. Aproveitando que você entrou nesse assunto, eu não sei se foi você que postou, se eu vi em outro lugar, que você levou, não sei se foi você, levou algum tempo pra aprender inglês e tem anos. e tem pessoas que querem aprender em um mês, assim, não tá fluente. Exato. Primeiro que assim, eu acho que cada um tem seu tempo, a sua facilidade, né? Eu conheci pessoas que aprenderam inglês até que bem mais rápido, tipo, sei lá, em 1 ano, mas se dedicava somente naquilo. E eu era aquilo na minha cabeça. Eu demorei uns 5, 6 anos pra falar inglês, meu Deus do céu. E ainda até hoje, às vezes, sendo professora, às vezes quando eu vou conversar, fico tipo, ai meu Deus. E assim, quando eu comecei na minha cabeça era aquilo, sentar 1 hora pra estudar, rotina muito corrida, nunca sentava, nunca estudava nem nada. Só que aí eu tentava, tipo, de final de semana, pegar alguma coisinha e tudo mais. E aí, quando eu me tornei professora, eu tive que, tipo assim, que estudar muito pra dar aula, que, assim, como é que eu Foi uma explico, responsabilidade né? a mais, né? que você tinha. Exatamente. E, assim, eu entendo de gramática, você não. Como é que eu vou chegar e falar assim, olha, a gente vai falar sobre... Você vai falar, mano, eu não conheço a gramática no português e eu falo. Por que no inglês tem que ser diferente? Então, comecei a estudar várias maneiras de como ensinar, como passar. E aí eu fui aprendendo muito. Eu falei, cara, às vezes eu aprendia, tipo, em 5 minutos com uma música ou no TikTok, ou... Eu falei, meus alunos E eu também acho que é conseguem. uma das maneiras que a gente mais aprende, que acho que é ensinando. E Sim. tem Né? essa também. O Luiz é muito desses. Às vezes nem tenho paciência, mas às vezes ele termina de ler o livro, sabe assim, todo capítulo. Todo capítulo que ele termina de ler o livro, ele fala, nossa, falou. Ele faz um resumo pra mim. Resumo. Eu acho que isso faz ele Isso fixa internalizar, sabe? na minha mente. Sim, é muito Só que isso engraçado. é desde Não, que eu desde entendo por sempre. gente. Ele foi fez assim. direito uma eu fiz época. 4 anos é? de direito. Caramba. Larguei. Ai, guerreiro. A família falou, você tá ficando louco. Você tá largando direito, vai se depois de formar. Mas chegava a vai- prova, ele falava, não, porque fala isso, fala aquilo, fala aquilo. E eu, tipo, sem entender nada. Mas essa maneira dele falar, né? E pra mim, aí e pra ele mim, gravava, exato, essa pra mim ficava, era legal, porque, por exemplo, é até complicado falar isso, mas assim, eu nunca estudei na faculdade. Pra nada, assim, eu não estudava. Nunca se lá. dedicou. Eu nunca me dediquei, assim, vamos né? dizer a verdade, eu nunca me dediquei na faculdade. Porque não era uma coisa que eu gostava, eu fazia pelo diploma. E por pressão externa, por todo mundo falar, você precisa, você precisa, você precisa. E eu internalizava isso que realmente eu precisava. Sim. E eu tive muita facilidade de aprender as coisas. Então, por exemplo, chegava na prova, sempre eu tinha amigos ou amigas que tinham o resumo da prova, do que ia acontecer. Ai, gente, que Tinha Aí tipo eu um Abel. pegava. Abel. Tinha Abel. Exato, tinha alguém. Aí eu pegava esse resumo, eu lia esse resumo 1 hora antes. E depois de ler esse resumo 1 hora antes, a gente se reunia assim na sala, assim, e a gente ficava trocando ideia. E geralmente era eu que ensinava o que eu tinha acabado de ler. Falava assim, deixa eu só ver, só bater pra ver se eu Pra ver entendi. se é isso mesmo? Isso mesmo. Aí eu começava a falar, e as pessoas, não é possível. A gente estudou o mês inteiro, você leu o resumo e você já sabe. Era desse jeito que eu fazia Claro, assim. é uma exceção, né? Mas eu acho que é uma das maneiras que a gente mais internaliza fixa, muito né? mais fácil. Mas se muito você mais não fácil. quer falar pra outra pessoa, Sim. né? Sei lá, comenta, conversa. Eu falo, ensina, porque teve uma época que eu ensinava pra mim mesmo no espelho. Então, exato. Entendeu? E inclusive nas minhas aulas eu gosto sempre de perguntar. Então, você escolheu isso? Por quê? E por que a gente tem que usar mesmo? E sempre chegando ele explicar, Sim, tipo, sim. eu também gosto de fazer assim frases loucas, sabe? Que não fazem o menor sentido. Porque aí o aluno vai montando e fala, nossa, Bel, tipo assim, eu preciso, sei lá, comer ração, mas ele sabe, quando ele for montar a frase, eu preciso comer, vai vir o comer ração, Sim. vai vir tudo, aí ele vai conseguir montar a frase. Então, eu tento deixar natural essa loucura do Instagram, por exemplo, e também o inglês. Não só com os meus alunos, mas comigo, porque eu também sou aluna. Sim. Eu também estudo o tempo Todos todo. os dias, Eu né? acho que Então- ser professor é isso, né? Você tá ali aprendendo, É. acho que todo dia, né? Todo dia. Toda e não aula. para, Não para, exatamente. É muito louco, assim. Às vezes eu explicava no começo e falava, nossa, é assim? Caramba, agora eu entendi, faz muito sentido, real E você só tal. explicava no automático, e depois você começou a entender um pouco Eu mais. tinha uma cola. Eu tinha um Aham. caderno com todas as anotações.
Então eu tava aqui explicando, ele ficava assim, batendo o olho, aí só um minutinho, deixa eu só conferir aqui. Aí chegou uma hora de tanto fazer isso, foi assim. Mas como faz sentido isso. E aí começou a fazer sentido, assim, aí eu ia explicar, por exemplo, tem algumas coisas que não, só que aí eu já aceitei. Mas até isso é mais fácil, assim. Tem uma regra nova, uma palavra nova que é diferente, eu com certeza consigo memorizar, colocar no meu dia a dia, que Entendi. tipo, eu aceitei que tem coisas que você não entende, sabe? Entendi. Mas foi assim, foi dando muita aula que virou muita chavinha assim na minha cabeça do inglês também, que eu falei, caramba. E, por exemplo, tem que falar. Ah, mas eu não sei, mistura o português com o inglês, porque eu também fiquei muito tempo guardando assim meu inglês, sabe? Aí quando você joga pra fora, você vê que você sabe muita coisa, mas que tem muita coisa enferrujada, sabe? Sim. Acho que é a vergonha, né? O medo, o Exatamente. receio ali, né? De falar. Que Exatamente. vão achar se a pronúncia tá certa, se não tá. E assim, hoje, eu vou ser bem sincera, que eu não, se vocês falarem assim, ah, Bel, eu sei falar inglês, vamos conversar aqui, eu não falo. Porque pra mim, brasileiro, a gente tá conversando e tá assim, Isabel é professora, mas ela errou aqui. Nossa, mas que verdade. pronúncia... Gente, mas quantos anos você dá aula? Agora, pra conversar com um gringo, qualquer outra pessoa, eu converso tranquilamente. Agora, com brasileiro, eu até falo isso pros meus alunos, assim, cuidado quando você for conversar com algum brasileiro, por conta desse julgamento, você levar pra vida. E tudo bem errar. Sim, Gente, com esses dias eu certeza. falei seja. Falei seja mesmo. Peraí, eu falei, a pessoa fala seja nos dias de hoje. Entendeu? Tipo assim. Então a gente erra na nossa língua, é super normal, Mas acho que a gente sabe? cresce, né, num mundo em que é errado, né, errar. Não sei, eu tinha isso na escola, né? Eu nunca fui a pessoa que levantava a mão, sabe assim? Mas não porque eu tinha dúvida, mas com medo do que as pessoas iam pensar. E se eu falasse alguma coisa errada? E se minha pergunta fosse idiota, sabe assim? Exatamente, não Mas é exatamente isso que você falou, é errado errar. É, A gente errar. É como se fosse ensinado errado a- errar. E não. É igual fracassar, tá? Eu tô lendo Geração de Valor, você já leu? Do Não. Flávio Augusto. É muito bom, depois lê também. E ele fala também sobre isso, onde a gente vive As pessoas têm medo de fracassar, né? Medo de errar, medo de começar de novo. Porque a gente cresceu assim, né? Nessa bolha, né? Desde a escola, Você desde a tem que vida, acertar perfeição. sempre, tudo que você fazer tem que dar certo. E assim, as coisas fixaram na minha cabeça quando eu errei. Quando eu Exatamente. falei alguma coisa errada, ele me Mas é corrigiu assim. e eu nunca mais Não, esqueço. na Live mesmo. A gente às vezes comete cada burrada, né? Oxe, gente. Mas a gente nunca mais vai cometer aquele erro. Exatamente. Porque errou, porque aconteceu. Exatamente. Mas se não tivesse, em algum momento ia acontecer. Exato. Assim, hoje, por exemplo, se eu erro alguma coisa na aula, porque eu tinha uma coisa que era assim, eu sou a melhor professora, eu tinha bem isso. Eu tô dando o meu melhor, então assim, eu sou. Daqui não pode melhorar. Só que não é assim, cada aluno é um aluno, não sou a melhor. E eu comecei a deixar mais aberto as aulas para um feedback, sabe, dos meus alunos. Eu escutava cada coisa que, sabe, que dói. Igual eu falo, às vezes uma crítica, um erro dói. Mas hoje é muito importante pra mim. É. Sim. Tipo, dói. Quando eu erro, eu falo, ai, mas Aham. ótimo, nunca mais vai acontecer, melhorei e vai melhorando, assim, E sabe? acho que é só assim que a gente melhora, né? Exatamente. Esses dias a gente fez uma pesquisa de satisfação na Live. Logo a gente iniciou o ano e a gente quer fazer algumas coisas diferentes na Live. A gente falou, vamos ver como é que tá a satisfação dos clientes e tal. E a gente abriu essa porta. E assim, a gente recebeu muito feedback positivo. Assim, acho que a grande maioria foi feedback 90, positivo. 95. 90, 95. Só que veio uns 5, 6, uns feedbacks que, assim, muito importantes. Muito importantes. Só que, assim, a gente não que é tá todo gostoso, dia... né? Só que não é gostoso não é ouvir, delícia. sabe? Aí, por exemplo, a gente sempre entra nesse... Eu e a Gabi. A Gabi, ela é muito coração, assim. Porque ela ama a Lívia. Ela fez desde o início. E a gente faz Fez com- tudo é e tipo tal. filho, né? É tipo isso, né? É, A gente aí, tipo assim, tem, não mas vai eu falar acho que mal do meu tipo filho, isso, né? tipo Como é que vai falar? Exato. Só que eu falei pra ela, amor, a gente abriu as portas para as pessoas falarem. Se a gente não quer ouvir o que elas têm pra falar, então não abre a Fecha, porta, fica exatamente. quieto. Então não deixa as pessoas E falarem. também então. não evolui, né? E não Você melhora. cresce, e não Sim, evol- cresce. Exatamente. Então, assim, a gente pegou, internalizou e falou, puta, olha, e agora a gente foi ler, porque a gente fez todas as alterações que estavam pedindo lá pra fazer. E realmente, muito necessário. As coisas que eles pediram era pra tá sendo feito há um tempo já. Exato. E a gente falou, puta, olha que legal, já vamos crescer. E olha que bacana a gente ter ouvido as pessoas. Exato. Eu falo porque tem aluno que fala assim, ah, mas eu tenho medo. Eu falo, você vai se incomodar, você vai se envergonhar, não vai ser legal, é igual quando a gente recebe uma crítica, por exemplo. Mas o depois que é o importante. Mas eu acho que Exatamente. não sei, veio na minha cabeça que é mais ou menos tudo igual, né? Porque assim, começou a falar inglês, você precisa treinar aquilo, você ainda não é bom. Você começou ontem, não adianta você se comparar com o próximo. Eu sou um pouco assim na academia, né? Porque eu tenho uma certa vergonha, sabe assim? Sim. Eu sou uma pessoa habituada, não tô no meu habitat natural, né? Sim. Então você ir, você se expor, né? Você tá ali na frente de todo mundo fazendo um exercício que você não tem a Exatamente. Aptidão. aptidão pra fazer.
né? Te gera um negocinho assim, É né? E acho que desconforto. é o negócio de você aprender algo novo, né? Acho que é o mesmo Total. processo, não só de aula, né? Como de. Eu não entendo, porque, por exemplo, pra pegar no carro, a gente sabe que uma aula, pra quem não sabe nada, não é o suficiente, por exemplo. E que você faz as aulas, vai passar um tempo, se você pegar no carro no começo vai ser. E aí pro inglês, não. O aluno acha que com uma aula. já Pronto. fluente. E que na primeira vez que você for falar vai ser lindo. E Uhum. não é, como outras áreas da vida não são também, Sim, sabe? Eu acho ainda mais, você como professora, é uma coisa que eu entendo pra mim, não sei se é verdade. Eu acho que pra tudo na vida a gente tem um porquê fazer. Por exemplo, assim, eu vou começar a fazer inglês. Porque estão falando ou porque eu quero melhorar o meu emprego. Ou porque inglês, por exemplo, pra mim inglês hoje é normal, tem que fazer. É obrigatório você fazer na teoria. Igual computação, quando você colocava no currículo, tem o curso de computação. Sim. Pra mim hoje você tem que ter o inglês. É básico Sim. hoje. Tudo é inglês. Você pega o seu celular, vai estar coisa em inglês. Às vezes você vai ter muitas coisas, ainda mais aqui no âmbito empreendedor. A gente vê muita coisa que é tudo em inglês. Exato. Que eu falo, meu, olha o que eles estão falando. E a gente fica às vezes boiando, porque eu não falo inglês, Gabi ainda não fala inglês. E a gente fica boiando. A gente vai. Gente, Teacher Dois Bel tá com umas alunos. duas vagas Dois disso. alunos. Exatamente. Se prepara aí que é nossa meta. Porque assim, a gente vê coisas e a gente fica boiando, fala, caramba, eles falam normalmente, como se fosse normal, e realmente é normal. É como se fosse. É a língua mais falada hoje no mundo. Sim. E não tem o que fazer, não tem de onde escapar. Por isso que eu acho que assim, você tem que ter um porquê falar e tem que ter um Exato. propósito. Porque senão você vai falar assim, puta, eu tô fazendo isso. Ai, que coisa chata. Ai, que não Exatamente. sei E o logo quê. desiste também, E logo né? Como desiste. tudo, né? Eu, inclusive, começo perguntando assim, alguém fala, Bel, eu quero fazer aula de inglês. Eu, por quê? Mas qual que é o seu objetivo com isso? Ah, porque eu quero. Aí eu até falo, não, precisa ter uma coisa a mais, assim, Bacana. um trabalho, alguma coisa, porque é o que vai te motivar. E estudar, a gente, assim, tem gente que gosta, por exemplo, eu gosto muito. Mas é algo que a gente gosta. A nossa Não. vida é muito Ah. corrida, cada vez mais Não é uma assim. coisa É prazerosa. engraçado vocês falando isso, é Exatamente. engraçado, me veio, né? Porque na escola a gente vai no automático. Só que a gente vai focado no meu diploma. Exatamente. Preciso me formar, né? Tem E aquilo. depois que a gente fica adulto, né? Não é mais assim. Você precisa de um motivo, porque senão a gente para. Isso é com tudo, Para. né? Total. Ah, tô fazendo dieta. Por quê? Preciso Sim. de um motivo lá na frente. Tô fazendo algum É. motivo lá Tem na que ter, frente. total. Tô fazendo inglês. Por quê, né? É igual acordar cedo, por exemplo. É. Se você não tiver um motivo muito forte, Não acorda. Não acorda. A cama te vence Não adianta. facilmente. Inclusive, eu sou exemplo. 3 anos Sou nessa mau luta. exemplo. Mas é isso, assim, tem que ter um motivo muito forte. Você tem que estar disposto. Porque, assim, hoje com a internet parece que tudo é muito fácil. É. Então você vai aprender inglês, assim, muito mais fácil. E, assim, não é tão fácil assim. Você tem que estar disposto para aquilo. E igual eu comento, mas é muito difícil. Eu falei, você vai pegar coisa fácil? Eu concordo que hoje a gente tem que deixar a nossa rotina o mais leve possível, porque a gente já não tem tempo, a nossa saúde mental é muito importante. Eu acho que afeta em todas as nossas áreas, assim, se a gente não estiver bem. Mas, assim, cara, não é só de coisas fáceis que a gente Não tem que é. Com viver, certeza. entendeu? Tipo, é difícil, mas e aí? É. Tipo, você não vai... Ninguém dar falou que ia ser um pouquinho, fácil. Tem uma exatamente. frase, né? Aquela frase aí que todo mundo fala, crescer dói e dá trabalho. Exatamente. E é fato. E não tem o que Total. fazer, não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr, a não ser aquilo que a gente tava falando agora sobre essa nova geração que tá vindo aí. Corro o risco de algumas pessoas ouvirem aqui e entender mal, mas infelizmente a nova geração que tá vindo, por pais que não queriam que os filhos passassem o que passou, eu sofri demais, eu não quero que meu filho sofra, começou a dar tudo pros filhos. A gente conversa muito sobre isso, começou a dar tudo, começou a não deixar o filho sofrer. Se isso aqui vai machucar meu filho, deixa eu tirar ele desse caminho aqui, achando que isso era o certo. E o pai faz por amor, pai e mãe faz por amor. Não é errado isso. Porém, tá criando uma geração muito complicada. Que não aguenta ouvir um não, que não aguenta pagar um boleto pra ela. Nossa, como eu vou pagar um boleto? Meus pais sempre pagaram. Eu tenho que fazer minha comida? Nossa, eu tenho que lavar minha roupa. Eu tenho compromisso, eu tenho hora pra fazer as coisas. Como? Por quê? Que vida... Aí começa aqueles dilemas. Que vida cruel. Que vida difícil. Os psicólogos ficam cheios de pessoas assim, porque precisa ter essa saúde mental, explicar pra elas, fazer elas raciocinarem, entenderem sobre isso. Mas é muito complicado, as pessoas não querem hoje pagar esse preço. Não. Seja aprender inglês, seja no que for, elas não querem ter que pagar o preço que tem que pagar, tem que sofrer. É difícil, não tem o que fazer. Tivemos uma pequena pausa para um recebido pago da Gabi, mas tudo certo, vamos voltar. Agora, o problema é recordar de onde a gente estava, né? Onde a gente parou. Não, mas falamos enfim, bem. eu tenho uma... a gente falou, acho que, sobre muitos problemas e sobre algumas soluções também.
Como que você fez no meio de tudo isso, de todos esses problemas, de todas essas coisas que a gente falou, professora, né, reconhecida, como dar aula de inglês, uma matéria que muitas pessoas procuram, um exemplo. Como você fez para se reinventar e ainda mais ter sucesso na internet, no meio onde muitas pessoas pegam, olham assim hoje e falam, meu Deus, mas é muito difícil, mas já tem muita gente, já tá saturado, já tem muita gente fazendo. O que você fez, assim, que você acha que foi o gatilho para começar isso? Primeira coisa que na minha cabeça nunca nada tá saturado. Porque, por exemplo, eu sigo muitas blogueirinhas, muitas. E cada um tem um jeito, Tem a sua assim. Eu fico peculiaridade, pensando, né? se eu não tivesse uma, a falta que não ia fazer, assim. Então, na minha cabeça, graças a Deus, eu não tive essa... Eu entrei, falei, tem meu Instagram de inglês? Eu Tem. também sabia, acho que foi bem assim, aí não olhamos muito Não. pra concorrente, nada. Não, Eu acho que nunca. cada um tem a sua... Tem o seu diferencial. Exatamente. Tem o que vai fazer você ser ali diferente. Exato. E assim, eu gosto da teacher fulana, mas eu gosto da teacher Bel. Uma coisa não, sabe, pra mim... Uma coisa não anula a outra. E né? às vezes, um aluno não gostou de mim, só que dá espaço pra quem, né, tem a mesma personalidade, enfim. Então, assim, eu comecei já muito tranquila, quando foi pra entrar no Instagram, eu entrei de boa. E aí eu levei essa frase do meu pai, né, tipo assim, faz o seu melhor, deixa que as pessoas falem por você. Hoje eu fiquei parada 30 dias no Instagram, por exemplo, e, sei lá, muitos alunos sem eu postar nada apareceram, muitos, assim. Olha só. E hoje 70%, acho É porque você deixa ali, né, não é um currículo, né, mas é como se fosse minha vitrine, sua né? sua Tá vitrine, vindo do meu curso, exatamente, assim. seu portfólio, né? Exatamente. E aí, eu também sempre fui muito brincalhona, muito de zoar. E eu entrei para dar as aulas com diferencial. Tipo assim, eu sei também as dores, eu sou aluna ainda, eu sei o sofrimento, mas que é importante. Então, eu sempre trouxe isso, assim. E, tipo, é difícil, mas você consegue. Eu brincava. E hoje, muito mais, porque no começo eu era muito tímida no Instagram, assim. Eu também sempre ainda fui, tipo, na pegada blogueirinha. Então, pra mim, mesmo que eu gravasse desde sempre, era meio complicado, assim. Só que conforme o tempo, eu acho que a gente vai perdendo a vergonha. Vai, E hoje, aham. quem entra no meu Instagram me vê, tipo assim, de Falta pijama. vergonha na cara. Inclusive, Falta um pouquinho mais até de profissionalismo no Instagram. Mas eu não sei te dizer uma coisa que eu fiz, que virou e que mudou. Eu só fui você levando... só fez. Exatamente. E aí, assim, no Instagram deu muito trabalho no começo. Hoje eu não sofro tanto. Mas era aquilo, era postando coisa, dando dica, educando. Às vezes Eu acho que fazendo, né? Eu acho que as pessoas Fazendo. têm uma certa ilusão, né? De que criou lá o arroba, É. postou 2 fotos e que vai chover cliente, que vai Nada. chover Qual alunos. ou ficam pensando, qual que é a fórmula mágica? Se essa pessoa tá gente. fazendo certo, o que ela fez que tá dando muito certo? Não, assim, ó, eu tenho 2 anos que eu tenho esse Instagram e agora, tipo, no final do ano passado, a gente vai pro 3º ano no Instagram que agora tá Olha que mais bacana. tranquilo. Eu acho bacana você falar tempo. Quanto tempo? Quase 3 anos? Quase 3 anos, vai fazer 3 anos esse ano. E agora que tá gerando, e é uma coisa que eu nem posso sim. parar, nem posso falar, Não "Ufa, pode, nossa, exatamente. tranquilo." Mas o que eu fui percebendo, assim, primeiro o que tava pegando, né, os assuntos, então, colocar a Anitta, que tá em alta no meu conteúdo, BBB também. Que eu achei você fez. demais. BBB, por exemplo, e também, tipo assim, eu postei alguma gafe, postei alguma coisa engraçada, gostaram, é isso que eu vou postar. Então, porque eu comecei a atrair nos meus stories, por exemplo, nos posts, um público que nem imaginava que eu dava aula de inglês. Então, sei lá, postei lavando a louça. Nossa, eu lavo louça igual você. Você dá aula de inglês? Minha filha, menina, tá precisando de... Ia! Ai, que Aí eu Olha, falei, que bacana. Se identificava primeiro com você, né? Pra depois com o que você Exatamente. Aí eu comecei assim, nossa, muitos posts não dão certo até hoje, que eu falo, nossa. E aí foi estudando, foi indo, e é aquilo, assim, deixar às vezes que os meus alunos falem por mim, que os meus posts falem por mim, que meus stories falem por mim. Igual eu falei, hoje 70% dos meus alunos veio do Instagram, e se eu divulguei 3 vezes que eu tinha vaga, que eu dou aula de inglês, e que foi muito, assim. Que bacana. Eu não sou de falar, olha, tem vaga livre, eu sou isso, muito difícil. Eu falei, vai deixar, as pessoas E vão vão vir. sentir, É aquela venda que a gente, depois de muito tempo, começou a aprender, entender ela, que é aquela venda sem vender. Sem a pessoa nem perceber que você tá vendendo. Exatamente. Que é uma coisa leve, porque a gente tem muito preconceito com o vendedor, né? Tem. E Com nem aquela deveria, pessoa chata. né, Não cara? deveria. É tão Não deveria. maravilhoso Porque isso. é a única profissão Tudo é do venda, mundo. né? Tudo é venda. Tudo. Tudo é venda. Eu me vendo pro Luiz 24 horas, É. ele se vende pra mim, você se vende pros alunos. Exato. Eu vendo a Lívia pra tudo, tudo Venda é tudo venda. é venda. Só que a gente tem esse preconceito com as próprias pessoas, do início, né? Aquelas pessoas que, às vezes,
dava um jeitinho, fazia uma coisa errada, ou era muito chato, era muito insistente. Você precisa comprar, você tem que comprar. E eu acho que esse modelo que tá surgindo agora, tem muitas pessoas acordando pra esse novo mercado. Fazer algo... Não precisa você falar que vende, você falar o que você faz, o que você vende. A pessoa olhar, ela gostar tanto de você, ela fala, pera, o que você faz? Exato, Você eu vende? quero quero fechar com você. Exato, eu quero retribuir o pouco do que você já me dá, Exato, sabe? Eu quero exatamente. retribuir isso e acaba acontecendo. Assim, nada contra, inclusive, quem eu acho que hoje as sacadas de vendas assim, são cada vez melhores. Sim. Então, pessoal, às vezes eu tô vendo um post, aí eu tô passando, daqui a pouco compre meu curso, eu falo, cara, eu fiquei esse tempo todo, ele ainda me conseguiu e ainda quero comprar. No final do post, ainda quero comprar. E feliz, né? E feliz, legal. Só que assim, eu pensei, né? Tipo, eu não vou falar das minhas aulas muita frequência, eu não gosto disso, mas isso não deixou que eu me divulgasse de uma certa forma. Uhum. Eu falei, olha, tem gente que divulga, acho maravilhoso, nada contra, eu não consigo, mas eu vou tentar divulgar do meu jeito. E no começo da vergonha, porque você tem seguidores que é a sua família, Sim. são os seus amigos. Então, quem vê seus stories, né, agora que vem gente de fora, que é diferente, você tem um feedback E diferente acho que no e tal. então, e aí no começo, como tem mais família, às vezes, A do gente que fica a gente fica super meio. envergonhado, porque você também... Hoje em dia eu nem vejo. Exatamente. E isso que você falou, se fosse vender, sei lá, meu peixe para um desconhecido, é diferente de vender para minha mãe, por exemplo. É para uma amiga minha. Exatamente. Então, no começo, eu não fazia divulgação, mas era muito raro. E aí, assim, nunca... É assim, cair, levantar, esse post não deu certo, vou mudar. Isso deu muito certo, então eu vou... Só que também não pode pesar muito, né? Eu não posso também ficar postando só palhaçada. Ah, nossa, deu certo a palhaçada todo dia, Isso agora é toda sempre, hora. não, tu tem que dar uma dosagem, tem que ter um equilíbrio, mas foi basicamente assim. Que bacana. E tentar conservar isso com os meus alunos, porque eu quero, as minhas aulas, eu quero que seja uma continuação dos posts, sabe? Tipo assim, é melhor. Material o Instagram de é só apoio. aquela É só- pontinha do iceberg, sabe? E, enfim, é isso. Tem dado certo até agora, assim, graças ao meu esforço e graças a Deus também. Mas, por Eu isso... sei que você recebeu perguntas, já eu quero fazer também, quero ver o que Fechou. mandaram pra você. Mas antes eu queria saber uma dificuldade, porque querendo ou não, você é autônoma, né? Assim, autônoma, trabalha por conta. A maior dificuldade que você sente nisso? Não sei, em relação a, sei lá, gerir financeiro, a você se vender, a maior dificuldade que você tem nisso? Pra mim, é administrar tudo. Porque eu tenho que ser a secretária, que atende os alunos e quem vai chegando. Já aconteceu a gente, tipo, achar ruim que, sei lá, mandou mensagem 10 horas, eu responder, tipo, 10 horas da noite, e eu só consegui responder no outro dia, tipo, nossa, que demora, você não respondeu. Cuidado financeiro, sei lá, administrar, por exemplo, material no Instagram. Então, o mais complicado, eu acho que é, às vezes, separar. Equilibrar tudo. Equilibrar tudo. Então, às vezes, eu peso demais de um lado, deixo do outro. E também, é aquilo, é a educação. Então, como é que eu faço pra não perder o meu aluno? Às vezes não é porque a aula é ruim, é porque o assunto às vezes não brilhou o olho, é porque ele não teve tempo. Também, quando a crise, tipo, sei lá, do país afeta, pega a gente também, né? Então, Claro. no Covid, por exemplo, quando tudo aconteceu, eu perdi muitos alunos, assim. Então, pra mim, minha maior dificuldade, já dei 3, né? Minha maior dificuldade acho que é equilibrar tudo. E manter. Você ali Manter mantendo... girando. Pratinho girando o tempo todo. Porque é sozinha. Tipo assim, eu não tenho, uma amiga, uma família que cuida, sei lá, meu pai que cuida. Não, é tudo eu. Então, às vezes eu acho que eu vou perder tudo. Às vezes a conta não Que eu acho que é a realidade da maioria das pessoas. não... Assim, de nós, assim, vai, Isso que eu microempreendedores. ia falar. Você deve sentir a mesma coisa, né? Graças a Deus tem o Luiz, eu falo pra ele, que acho que se não fosse ele, eu acho que talvez eu conseguiria equilibrar a maioria das coisas, mas acho que o meu psicológico não... Isso também é uma parte importante. outra parte, outro pratinho outro girando, pratinho, entendeu? Você fala, cara, você tem Mas que eu tá acho que é bem. uma das coisas que mais pega, porque as pessoas que começam, né, tanto o autônomo quanto, sei lá, vendendo um produto ou vendendo um serviço, girar tudo isso é muito difícil. Exato. E Né? tá numa onda de pessoas inteligentes que estão, tipo, fazendo dancinha. É uma pressão muito grande. Às vezes você não sabe Não, dançar tem sei lá, pessoas de 10 anos no YouTube ganhando milhões, né? Exatamente. O mais rico eu tava lendo esses dias é uma criança de 8 anos, se não me engano. Ou você, sei lá, é assim, você postou um vídeo, você passou horas editando, aí às vezes você entra num aplicativo assim, é um vídeo de uma pessoa tropeçando. Milhões. Vai, assim. Mas eu acredito assim,
sempre desse lado, eu acho muito importante essa questão dos pratinhos sempre girando. Não tem como. Se você não conseguir girar todos os pratos, não roda. Ainda mais quando tá começando, porque você não tem uma rede de apoio, você não tem um colaborador, uma pessoa que pode te ajudar ali. Sim. É muito complicado. Mas eu acredito que, se fosse pra denominar, acho que o principal é o psicológico. Ainda mais do que a gente tá hoje, assim, sabe? Porque eu acredito que tudo dá pra você delegar, tudo dá pra você falar, dá pra você dar um jeito, tudo dá pra você dar um jeito. Mas se o psicológico estiver afetado, é muito complicado. Exatamente. Você conseguir girar as coisas, é muito difícil. Por exemplo, a Gabi faz posts incríveis, a Gabi faz stories maravilhosos, a Gabi grava vídeo maravilhoso. Tudo isso ela consegue delegar, ela consegue ensinar uma pessoa e a pessoa vai fazer. Às vezes não vai ser tão bom quanto ela, ou às vezes vai ser melhor que ela. A gente não sabe, mas pode ser. a saúde mental... Só que a saúde mental ela não consegue delegar. Exatamente. É ela por ela o tempo todo. É você por você o tempo todo. Então, assim, eu acredito muito nessa questão, assim, hoje, o que eu acho que falta muito no ensino das pessoas, no contexto geral, é a questão psicológica. Total. Eu acho que devia ter na grade da escola, sabe? Total. Esses ensinamentos, esses livros que a gente lê hoje, que a gente tem que buscar curso, buscar uma série de coisas, às vezes a ajuda de um profissional, que é pra você entender como lidar com as emoções. Você não consegue, você não vai conseguir controlar se esse copo vai cair e quebrar. Você não consegue. Agora, o que você vai fazer depois que ele quebrou, aí você consegue. Exatamente. E nem sempre é uma reação boa e isso afeta demais. Total. Imagina você que é toda alegre, toda feliz, o tempo todo fazendo uma brincadeira e tal. Aí um dia você tá mal e você aparece no Instagram. Pô, não sei o que, não sei o que. Vai refletir. Seus Muito. alunos vão falar, meu, mas Nossa, o que tá acontecendo? reflete. Porque os dias que a Isso que eu gente ia tá falar. pra baixo, meu Deus do Reflete céu. muito. vai. E aí você reflete muito. Não vai. Não vai, é isso mesmo. Por exemplo, no final, eu acho que em outubro virou a chavinha, porque até então eu não me enxergava com os olhos que eu me enxergo hoje, assim, sabe? Tipo assim, cara, tá, você tem esses defeitos, mas você tem noção que você tá se mantendo sozinha Sim. e tá dando certo e você. E aí, disso virou uma outra. Antes de interromper, que eu acho importante as pessoas entenderem um pouco mais disso, que eu não sei se a gente comentou. Ela tem 23 anos, ela mora sozinha. Para! Ela. Para! Fala Ela tem 23 anos, ela mora sozinha, ela dá aulas de inglês. Você viu que o público dela, a grande maioria, veio do Instagram e começou onde todo mundo pode falar, tá saturado, já tem muita gente. Nossa, ela dá aula, é professora, vai ganhar pouco. Ela consegue se manter, ela consegue fazer todas as coisas delas há quase 3 anos. Então tá aí, é mais uma pessoa que a gente quis trazer pra cá, pra mostrar pra vocês que sim é possível, que sim tem como e sim vai ter dificuldade. Porque mesmo assim ela tá aqui, tá brincando, tá dando risada e a gente conta as dificuldades, porque eu acho que isso é o que falta hoje. A gente só mostra a coisa maravilhosa, as coisas Nossa, acontecendo, gente. tudo dando certo, mas não fala o processo de como fez pra isso dar certo e que mesmo depois de dar certo ainda dá muita coisa errada. As pessoas têm que entender isso. Exato. Não, ano passado foi o ano que eu mudei. Eu tive problemas, assim, com a minha vida pessoal. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar bem. Tá lá, tem que... equilibrando. E alunos falavam, Bel, seus posts são diferentes. Não tá legal. Seus stories era, tipo assim, de terminar uma aula, chorar, secar as lágrimas e... E de novo. Então, e gravar uns stories e fazer, tipo assim, do seu arroz e feijão, sei lá, ou arroz e feijão, uma coisa, tipo, uau, diferente, que as pessoas não têm o tempo todo. E aí, igual eu comentei, em outubro que virou a chavinha, eu falei, pera, eu não sou uma coitadinha, eu sou a Isabel, cara, olha o que eu fiz. Eu tô Da me mantendo, hora. tipo, há 3 anos sozinha e tá dando certo, e se não dá, a gente tenta de novo. Exatamente. E aí, o que eu recebo muito hoje é você tá diferente, você tá alegre, e aí isso Acho que mais passa leve muito. também, né? Exatamente. Isso, nossa, meus posts mudaram, meus Uhum. stories mudaram, assim, porque eu mudei. Sim. Antes, não sei se vocês já tiveram isso de olhar o Instagram de vocês e falar, eu queria ser essa menina aqui, Uhum. e da vida real não é ela. Tipo, eu não sou desse jeito. E hoje não, hoje eu olho assim pras minhas postagens e falo, é a E é Teacher mais Bel, sou próximo. eu mesma. Uhum. E é mais próximo. Não 100%, que eu queria ser a Isabel do Instagram, com aquela vida perfeita que ela Claro, tem. eu também. Mas tô bem mais próxima do Uhum. que antes, assim. E aí você falando assim, também uma coisa que a gente às vezes se perde no meio do caminho é dar valor nas pequenas coisinhas, sabe? Assim, Sim. pô, caraca, olha, eu vivi aqui há um mês morando sozinha, pagando as minhas contas, trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer, não dependendo de ninguém, com as minhas Exato. próprias pernas, sabe? Assim, eu tenho minha geladeira, eu tenho. Sim, Pequenas a minha coisinhas. casinha tem minhas coisinhas. É. Eu olho e falo, gente, É a olha, minha cama. é isso. Não só isso, nossa, mas eu consegui um aluno novo pelo meu mérito. Exatamente. Né? Acho que a gente Exatamente. passa, né? Ai, nossa, é mais um aluno, é só minha geladeira, é só a minha casa. Isso. E passa e a gente não dá valor, Ou, né? tipo assim, frisando suas partes ruins. Então, na minha cabeça, eu era muito lerda, assim, muito infantil. Eu pensei, a lerda infantil tá aqui, vai fazer um ano. Pensei, pera, e realmente eu sou lerda, mas não interferiu uma coisa na outra, sabe? sim. Tipo, a gente tem a nossa responsabilidade e também não focar só nessa parte.
Ou não, eu sou madura, eu sou responsável. Aí você vai... Mas a gente tava vendo, você falou essa parte de focar no negativo, a gente tava vendo um podcast essa semana, né? Que eu falei com você ontem, inclusive, sobre isso. Que o ser humano, ele tem um estudo já feito sobre isso, que o ser humano, ele é muito bom em focar no negativo. Gente, ele demais. é ótimo, ele é incrível. Você pode fazer 10 milhões de coisas boas. Aí você erra É o que a gente tava uma. falando sobre o feedback, né? Recebemos 95% do feedback, mas Os aquele 5, você lembra tudo, os nomes que Aí fez, você, como que aí você fez. amargura aquilo, aí você fala... Ou às vezes assim, você faz sempre tudo maravilhoso. Aí uma coisa você errou, você fala, eu sou um merda. Ai, eu sou muito ruim. Exatamente. Ai, as pessoas são melhores que eu. Ai, tá todo mundo crescendo, eu não vou crescer. E Exato. você tá bem, tá super bem a sua vida. Você errou em uma coisa. Exato. É E vai ok, acontecer, e vai você não vai acontecer. evitar É nada, normal. assim, A gente né? não tá falando que errar é normal aqui. Isso. É normal, vai acontecer. Só que a gente... Esse processo aqui de você entender, aí volta pro psicológico. Então eu acredito muito que você tem que saber essa questão, assim, é que a muito gente conversa importante. todos os dias. É muito importante essa questão. Total. Mudou muito, assim, eu sinto e eu falo assim, mesmo se ninguém tivesse reconhecido, eu me reconheci Mas eu acho que isso é Mudou. mais gostoso ainda. muito. É mais gostoso que qualquer pessoa pode falar, não, Mel, você é foda mesmo. É você sentir. Exato. Não, né? e você por você, isso é todo mundo que E consegue. eu acho também que é um caminho de autoconhecimento e amadurecimento. Muito. Porque se eu pegasse, tipo assim, a Gabriela de, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu era completamente outra pessoa. Total. Não visualmente, não, nada disso. Sim, Eu comigo mesmo, sabe assim? total. Eu não acreditava em mim, eu me sentia pra baixo. Muda, né? E a gente vai Muda, se muda. descobrindo, né? E acho que isso é Exatamente. muito mágico. Não, exatamente. É isso mesmo que você falou, assim, a gente... E é tão fácil a gente admirar o próximo, né? A gente falar como ele é maravilhoso e às vezes a gente crescendo. Mudou. Em outubro, assim, eu lembro do meu aniversário, virou a chavinha, eu parei de me enxergar como uma coitada da história e, tipo assim, não, da minha história... Eu sou a heroína, cara. Eu sou a protagonista, tipo, nossa, não. E aí mudou, assim, inclusive os materiais são diferentes do meu curso, o jeito que eu dou aula tá diferente. Que top. É muito gostoso. É muito importante. A gente tem que normalizar, inclusive, a terapia. Mas é verdade, é verdade. Os Gabi, a psicólogos. gente É trouxe a Gabi, não sei se A você gente trouxe assistiu um o psicólogo aqui, episódio uma dela. psicóloga. Eu vou assistir A depois, eu Gabi, acho que eu legal. quero Muito queremos incrível, trazer ela muito de incrível. novo. A gente quer fazer de também. novo já, Nossa, mais Um papo um de papo. mulheres também. É. A gente misturou TPM gente. juntos. Nossa, Exatamente. sim. Que Que interfere, né, às vezes. Eu tava lendo aqui as perguntas. Uma delas você já meio que respondeu bastante como aprendeu inglês. Sim, Professora falei, particular. exato. Durante um tempão. Ainda, tipo, conversei com nativos também. E você Até levou hoje. 6 anos, né, pra Sim. aprender. 6 anos. Também teve bastante. Já saiu do país? Não, eu nunca saí. Inclusive, são planos aí próximos, se Deus quiser. Amém. Mas eu sempre conversei com nativo, assim. Quando eu decidi sair, aconteceu a pandemia. Ai. E aí eu falei, Atrasou beleza, só que tudo. eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu, enfim, baixei um aplicativo, converso com professores nativos da língua, então tô sempre ali em contato. Mas não fui e falo inglês, inclusive, viu, gente? Tá assim, vendo? nunca Porque tem gente precisei. que, Desculpa nenhuma, tem gente que usa isso desculpa. como âncora, né? Falar, eu Não. nunca fiz um intercâmbio, nunca E pude eu ir tenho pra alunos fora. que estão lá fora por um tempo e não falam. Nossa. E fazem aula E e fazem tudo. aula comigo. O nome do... Brincadeira, Então, José. Tem vontade de aprender outros idiomas? Quais? Italiano e francês. São dois assim que vêm na minha Amiga. mente. Só que eu não posso falar isso, que é um pouquinho de preguiça. Mas eles falam que quando a gente sabe, tipo assim, mais uma língua, por exemplo, inglês, Aham. aprender as outras línguas fica mais fácil. Mas eu quero, sim, sabe? Dizem Pelo que o menos inglês é um básico. dos mais difíceis também, né? Exatamente. É complicadinho mesmo. Então, pelo menos o básico eu quero, italiano e francês. Que Gostaria de morar em outro país? Se sim, qual? Não tenho vontade de morar em outro país, porque assim, eu gosto do clima daqui. Eu sou sozinha, eu acho que eu ficaria um pouco depressiva de sair. Porque aqui eu, sei lá, eu vou numa esquina e faço uma amizade. E lá? Que, assim, gente, eu tenho um preconceito com o pessoal de fora, eu nunca fui. Mas eles falam que eles são muito reservados. E eu sou muito É assim, verdade, do abraço, falam, do né? beijo. Do beijo. A gente ia se chocar. É. Mas eu penso, tipo assim, ir pra fora, passar um tempo lá. Mas meus planos aqui é no Viver Brasil. aqui. Exato. Engraçado, né? Quando fala desse assunto de intercâmbio. Eu e a Gabi, a gente sempre conversa sobre isso. Sobre não ir pra lá, viver lá nada. Mas assim, a gente vê como a galera fala assim, puta, aqui no Brasil não dá nada, vou ir pra lá, vou construir minha vida lá. Às vezes não é nem pelo fato do inglês, aprender o inglês ou coisa do tipo. É porque quer construir a vida lá fora. Acho que as Exato. você pessoas têm um vê- pouco dessa visão, É. né? De que lá fora é mais fácil, né?
Entendeu? E eu não acredito nisso. Eu, simplesmente, não acredito. Porque eu acho que, assim, tem dificuldade em todo lugar. Oxe, sim. Qualquer lugar vai ter dificuldade. E às vezes você vê a pessoa pagar um preço lá, que se ela pagasse o mesmo preço aqui, fizesse tudo o que tem que fazer, é porque lá a pessoa tá sozinha, é só ela. Então ela fala, ou vai ou racha. Se ela faz a mesma coisa aqui no Brasil, ela vai dar certo também. Exatamente. Não tem conversa aqui. Vai ter pessoas agora assistindo o vídeo que vai falar assim, ei, Querido! nos Estados Unidos é diferente, aqui fora é diferente, o valor do dólar. Ok, eu concordo, realmente tem muitas mais facilidades, o valor do dinheiro lá é muito mais suscetível, só que as pessoas não pagam o preço aqui e pagam o preço lá. E tem o clima, gente, tem a comida, tem... Sim. Pra mim, Tem tudo as isso, relações são muito importantes, eu acho que eu não sabe? conseguiria, principalmente por isso, por ficar longe da família. Exato, Longe assim. do nosso... de nós, assim, É. né? Acho Aí que deve brasileiro ser é sozinho. receptivo, né? A gente é Exato. caloroso, precisa de outras E tem a pessoas. comida, tem o clima, eu adoro o verão, o calor, então Sim. morar fora, assim, não... Eu penso em ir pra lá, igual eu comentei, sei lá, Conhecer também, acho que faz parte. ter a experiência, mas eu penso aqui. E assim, Teacher Bell? Qual os próximos passos? O que você... Do nada, né? Aleatório. Para. Assim, oi, ei. O que eu fiz? O que você pensa, assim, pros próximos... O que você acha aí, assim, que você vai fazer pros próximos anos, próximos meses? Quero ir pra fora, quero conhecer lugares diferentes. Até mesmo porque precisa disso na minha profissão, não posso falar que eu nunca fui a vida inteira, né? Buscar certificações, inclusive eu fiz toda uma estrutura do meu curso para eu poder estudar por trás para conseguir o certificado. Então, Que bacana. a gramática que eu dou é a gramática que eu já estudo e que meu aluno vai poder fazer a prova no final e passar, e eu também, por exemplo. Aí, Então, unindo o certificado, útil ao Isso agradável. ao seu favor. Exato, eu sou muito assim, inclusive. Acho que tem que ser, né? E aí, meus certificados. E eu acho que eu não penso em, sei lá, abrir curso online, por exemplo. Acho que eu quero ter meu próprio curso, mas assim, um lugar bonitinho e que tem outros professores que também dê aula online ali no ao vivo. Eu acho que essa é a meta grande, mas pra isso eu quero ir pra fora e quero os meus certificados primeiro. Mas Top. eu Você acredito quer que se seja preparar isso. mais. Porque nada melhor do que você ser boa, assim, saber o que você tá fazendo, né? Exato. Nada melhor. Bacana ela falando isso, porque é a nossa meta, assim, também. A gente recebe muito, às vezes, no Instagram. Meu, ensina como vocês fazem isso. Nossa, vocês são tão inspiração. Vocês se dão tão bem. Vocês fazem as coisas. O negócio de vocês é super bem. Como vocês fazem, o que vocês fazem. Até foi um porquê da gente criar o podcast também. Ai, que legal. E a gente vê muita gente cobrando, fazendo curso, fazendo tal. Eu e a Gabi hoje, ok, a gente pode ter algum resultado sim, só que a gente ainda não se julga uma pessoa de uma forma a cobrar. E a gente vê o mercado hoje, todo mundo cobrando, faz meu curso, eu te ensino a fazer isso, É isso, que hoje, isso. não sei, ficou um pouco... Ficou banalizado, Não é né? banalizado, né, a palavra. Mas assim, muito normal. Muito normal, muito sabe? normal. Pessoas que às vezes não conquistaram tudo aquilo, É. ou não são tudo aquilo, Exato. e vendendo. E vendendo o curso. Então, não, isso pra mim é uma, tipo assim, Eu acho que é muita responsabilidade, Muito. né? Você Demais. muito. Você lida lida com com uma sonho, vida, né? com um sonho, a pessoa investiu dinheiro ali em E você, você não sabe o que você tá falando. e você não sabe o que você tá Você não tem falando. domínio, não, de jeito Exatamente. maneiro. Então, assim, eu penso em ter uma coisa própria minha, mas depois que eu tiver Resultado. resultado, Resultado. e enfim. Mas é basicamente isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Uma pergunta- Isabel! Isabel. Teacher Bell. Teacher Bell. Você tem mais perguntas pra Teacher Bell? Olha, eu acho que não. Nosso papo rendeu demais. Rendeu, a hein? gente- A Falamos gente fala, muito. a gente fala muito rápido. É. Muito Fala demais. Quem não sei. Não, eu tenho certeza que a galera se divertiu com a Teacher Bell, Com porque... certeza. Se não se divertiu, não comenta também. Não precisaria responder. Inclusive, a gente não falou aonde que a galera te acha, onde o pessoal pode ver tudo isso que a gente tá falando aí, ver a sua rotina, ver as suas palhaçadas e ver a aula de inglês também. No Instagram, aí eu falo meu Instagram, Pode gente. falar seu pode Instagram. É o @takeithome.br. Uau, eu quero ver eu colocar isso na edição. Isso, é @takeithome.br. Olha isso. nosso O editor vai estar editor aparecendo falou. aí do seu lado. aí, Produção, em algum lugar vai estar aparecendo aí. Então, ó, gente, sigam muito lá. Eu acredito que esse papo foi muito bacana. Foi Pra muito. gente foi muito bacana. A gente Acho que dá pra queria... gente tirar várias vários coisinhas, insights, assim, assim, né? é. total. Da Bel, até de levar a vida mais leve. Total. Eu acho que eu sou um pouco não disso. Acho que o Luiz é mais, sabe? Assim, às vezes acontece alguma coisa, eu ainda me pego pegando muito naquilo, sabe? Assim, acho que não, a gente levando tem que... muito pro pessoal. Exato. Não, Levar uma vida gente. mais leve, mais gostoso, né? E se Total. dedicar, não adianta. Total. E assim, aprendi também com vocês que é tão bom quando alguém fala assim, eu também. Então, quando eu estiver lá sozinha, eu falo, eles também, a gente tá tudo junto. Mas é isso, né? Eu tava lendo um livro agora que é A Arte de se Fuder Todos os Dias. Empreender, acho que é a Empreender, arte de se fuder
continuar uma coisa assim, né? É uma coisa assim, é do Israel, que é do dono do Melios, não sei se você conhece aquele cashback do Melios. Nossa, menina, Não, você precisa, é dinheiro de volta. Você precisa saber disso. Ó, Israel, Melios, Merchan gratuito. Você precisa saber disso. Porque eu tava lendo lá e o livro inteiro ele não fala conquista. Ele fala só as merdas que eles fizeram. Só tudo que deu errado. Olha aí, que importante. Eu acho incrível esse livro, porque fazia tempo que eu não li um livro assim que dava tudo errado. Porque todos os livros é uma filosofia perfeita, tudo Não que no certo. final não deu certo, Não né? que no final Hoje deu eles certo, têm pelo uma contrário. empresa gigantesca. Eles abriram IPO na bolsa, foi o primeiro IPO deles, então Mas é que as empresa pessoas, brasileira. quando a gente chega lá, tipo assim, imagina a gente daqui, sei lá, 15 anos, sabe assim? Sim. Vai ser muito fácil falar lá na frente, né? Exatamente. E não falar E eu acho agora, que nossa enquanto a mente gente apaga tá. também, Então, né? deve apagar, com certeza. Apaga os... A gente não gosta de ficar lembrando momentos ruins, né? Exatamente. Difíceis, que não Sim. foram gostosinhos. E assim também, às vezes, falar só o bem, desculpa te cortar, é uma inspiração, mas geralmente quando a gente procura um livro, assim, a gente quer saber, cara, como você lidou com esse problema? Porque eu também tô, a gente quer uma Ou será solução. que eu só eu tô passando por isso? Exatamente. E esse livro inteiro foi assim. E aí ele falou assim, ele terminou o livro, eles cresceram demais, em 10 anos, hoje eles são uma empresa gigantesca, aí foi a primeira empresa a ir pra Bolsa do Brasil. Isso é surreal, assim, a história é incrível. Só que isso só deu merda por muito tempo. E aí ele falando assim, e sabe qual que é a conclusão que eu tiro disso? Eu vou continuar empreendendo e a única certeza que eu tenho é que eu vou me fuder ainda. É exatamente E é isso, essa é a vida que a gente escolheu pra nós. Tem gente que não vai se familiarizar com o empreendedorismo e não é pra todo mundo realmente. Exatamente. É viver. E tudo bem também, E porque tudo o bem mundo também, precisa disso pra exatamente, pra girar. girar, pra isso Exatamente, acontecer. exatamente. Então, assim, a gente trouxe hoje uma professora que é empreendedora sim, porque senão ela não conseguiria fazer tudo o que faz e a forma que ela administra as coisas. Eu acho muito bacana. Você gostou? Muito, eu gostei. Você gostou? muito. Adorei, gente, Você eu gostou? adorei. Chamem Você mais, sabe, eu cara, versão adoro dois. conversa. Fazer uma parte 2, Uma parte 2, amei, de Eu verdade. acho. Mais uma vez, muito obrigada pelo A convite. gente agradece. Eu te Foi agradeço. ensopado, nossas loucuras. Exatamente. Não, o papo foi incrível, né? Foi, Eu com amei, de certeza. verdade. Deu Foi pra muito, tirar assim, muitas enriquecedor. lições. Exatamente. Verdade. Gente, comentem aí o que mais legal vocês aprenderam aqui nesse papo, o que vocês acharam, Mais o que foi, inspiraram. o que te inspirou. Gabi, onde que a galera acha você? Eu? Nas Exatamente. redes sociais, Porque a né? Gabi, agora, deixa eu contar uma coisa. Antes de terminar o podcast, preciso contar uma coisa. A Gabi, ultimamente, ela tá ativando o CNPJ dela de blogueira. Ai, gente. E tá demais, Maravilhosa. cara. Sim, eu Tá vi, demais. é verdade. O produtor fala com o meu pessoal. Eu vou colocar assim, porque meu, ela tá muito blogueira, assim, Nossa, chegou a ver. chegou a nossa vez, nosso Chegou. momento. Cara, eu fico vendo e aí o pessoal manda mensagem pra ela, Gabi, vamos fazer uma parceria? Eu falo, olha que incrível! legal, É Gabi. isso, é sobre isso. Total. Então, Não Gabi, sei eu como, mas continue. Por favor, gente. Por favor, Mas que continue. não, ela dá resultado. Brincadeiras à parte, tem Dou resultado. engajamento É ótimo, maravilhoso. Galera Então, do Tabu. seu Instagram? Gabriela Crai. Bota aí Gabriela embaixo, Crai. produtor. Vou E a minha, colocar. nossa loja, nosso merchan. Exatamente. Gente, comenta- maravilhosa. é, Eu tive que buscar meu brinquinho hoje. Maravilhosa. Exatamente. Comprinha separada. E é o maior patrocinador do Nosso maior podcast. O maior patrocinador. patrocinador aqui, ele é o Master. Live Joias. Live Joias. Live Joias é o patrocinador Master, então acompanhem lá tudo que a gente fala aqui. A gente tá lá mais é a por nossa lá do que oficina. por qualquer outra rede social. Exatamente. Mas a gente tenta aparecer em todas. Exatamente. Fala a sua rede E social eu, também. vocês sigam lá, não vai ter muita coisa assim, nossa, que incrível. tem Não, se faz Sim. meses que ele não aparece no Tô Empreendendo, É. quem dirá no dele, minha amiga? Exatamente. Não, mas Quem eu vou, dirá? Mas vai aparecer. vou aparecer A gente mais, vai voltar. vamos voltar esse ano, vai ser um ano que a gente vai focar nisso também. Então é Luiz Henrique _A. E é isso, esse podcast aqui de novo, eu sempre gosto de reforçar, a gente trouxe pra primeiro mostrar a nossa caminhada e a caminhada de muitas pessoas que estão ali fazendo, como a gente acabou de falar aqui, quando a pessoa tá lá em cima é muito mais fácil. Ela pode, é óbvio, né, tem mais dificuldade para ela poder chegar até lá, mas aí você começa a falar, ela já tá lá em cima, é muito mais fácil para ela falar, então a gente quer deixar tudo gravado, tudo registrado, essa caminhada, para quando todo mundo chegar junto lá, a gente poder mostrar isso aqui, voltar no tempo e falar, ó lá, desde o início a gente já tava fazendo e colocando e plantando a sementinha. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente coloca na prática lá e a gente só quer ajudar o máximo possível sem ganhar R$1 em troca. Então, a única coisa que eu peço de vocês, deixa um like, não custa nada, não vai cobrar nada. Compartilha com seu amigo, com a sua amiga, aquela pessoa que você acha que teve algum ponto aqui muito bacana para ela aprender, aquela professora que tá começando agora, que quer uma inspiração, que quer saber o primeiro passo, o que fazer. Teacher Bell tá aí, esse papo Acho que foi não só pra professora, né, você se encaixa, mas pode ser uma galera. psicóloga, pessoas que atendem, né? Exatamente. Tudo serve a Exatamente. mesma coisa, Então, a essência. mandem esse papo aí
Espero que tenha feito sentido. No mais, se encontramos no próximo episódio, que ainda há a definir, certo? Há a definir o próximo episódio, mas faremos com certeza. E muito obrigado, gente. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Bye.